Boa noite! E aí, pessoal? Vamos lá? A Grazi já tá aí. Boa noite, Cibele. E aí, gente, tá frio aí? Tá um friozinho gostoso, né? Dentro dos conformes. Bora, Grazi, bora mesmo. Já vou convidar a Grazi aí. Boa noite, Su. Boa noite. Boa noite, e aí? Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui. Não colocou Aí. música, mas eu coloquei música também. Ah, é? Ah, coisa boa a musiquinha, né? Né? É isso aí. Dá uma animada na galera. Né? Boa noite, Elis. Boa noite, Ana. As duas Ana. As duas Por alguma Anas. coisa. Isso. Boa noite, Silvia. Sejam Gente. bem-vindos, pessoal. Débora, boa noite. Márcia, bem-vinda. Vamos se divertir um pouquinho, né? Essa é a ideia, né? Bem descontraído. É, é bom. É bom falar do trato dos outros. Ah, pois é. Mas vamos falar um pouco do nosso também, né? Sim. No fim é do nosso. Vamos ter que falar. Boa Boa noite, noite. Sil. Boa noite, meninas. É isso aí. Tá frio aí, Grazi? Tá, tá agradável. Mas eu estou É, sempre de manguinha comprida, de lãzinha, pra ficar tudo em ordem. Aí parece tão que tá bom, mais né? frio, né? É, eu tô sentindo mais frio aqui, mas aqui é assim mesmo, né? Faz Uhum. sol, aí daqui a pouco você tá congelando, é normal. Sim. Mas eu gosto, eu Ah, gosto. coisa boa. Boa noite, Tatá. Seja bem-vinda. É isso aí, bora lá? Bora lá, podemos começar, tocar ficha. Então é isso aí, né, gente? Tiramos hoje a noitinha para falar o que é, a forma do nosso corpo pode mostrar sobre como a gente funciona, né? E é muito interessante isso, né? Porque que nem eu e a Grazi, assim, que a gente já estudou isso, né? A gente bate o olho na pessoa e a gente já sabe o jeitinho dela, né? E aí Exatamente. parece que a pessoa assim, ai, adivinhou, né? Ai, foi. Não foi, gente. Tá ali, ó. Tá ali. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Tá Vamos registrado, falar né, só. Tati? Não tem como esconder. Tá na carinha, né, da pessoa. Aí a pessoa fica assim, mas como que você sabe se você nem conversou comigo, né? Uhum, é Mas a gente sabe. verdade. Quando conversa, aí a gente tem certeza mesmo, né? É. Quando conversa é só para confirmar, mas já sabia. Exatamente. E é uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito boa para nossa vida, né? Sim, porque a Então, gente pode se conhecer e conhecer as pessoas que convivem com a gente também, né? Então, é um facilitador de relacionamentos, eu acho. sim. E o que a gente tiver para facilitar, É né? bem-vindo. Ou quanto mais coisa tiver para Venha. facilitar a nossa vida, a gente está recebendo, né? Então, Sim. por isso que a gente decidiu, né? Fazer essa live, porque realmente ajuda muito nos relacionamentos, né? Na vida, todo tipo de relacionamento que a gente tem na vida, né? Sim. A gente mesmo foi beneficiada por isso, né, Tati? Então, a gente quer compartilhar um pouco aí dessa, Sim, dessa questão aí com o pessoal. isso aí, né?
Então, parece uma coisa assim que, é meio bobinho, mas não é, viu? Não é, não. Você tá achando que é uma coisa meio bobinha? Para mim, é uma coisa que virou a chave. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Uhum. Mas quando eu consegui entender como eu funcionava, meu Deus, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a Sim. gente pode usar a nosso favor, né? Como que a gente pode entender esse funcionamento? Porque é igual quando a gente compra um produto novo, né? Que nem o Matheus comprou um aspirador para mim. Eu amo ler o manual. Por Uhum. quê? Eu entendo como ele funciona e o que eu não posso fazer para ele não quebrar e para ele durar mais tempo, né? Então, se a gente souber o nosso funcionamento, a gente vai ter uma vida mais tranquila, mais leve, porque você tem um manual do seu funcionamento. Então, isso é muito legal, né? Dos traços. Exatamente, tem coisas que a gente se comprar, sair usando, vai dar ruim, né? Porque a gente Aham. já estraga logo, então a gente também, se a gente não sabe usar os recursos que a gente tem, ou reconhecer em que dores a gente está, a gente também fica ali meio travado, né? Acaba quebrando, mas nesse caso somos nós mesmos, né? É isso aí. Então, vale a pena tirar esse tempo, gente, para aprender um pouquinho mais, né? Então, vamos começar com o primeiro? Vamos lá. No meu perfil, Tati, algumas pessoas perguntaram, assim, no sentido de nem conhecer, né, do que se tratavam os traços. Então, acho que para que essas pessoas também nos acompanhem, né, a gente construir esse raciocínio, eu acho que é Isso, interessante a gente também responder o que são os traços de caráter, afinal, né? isso. Então, só para simplificar para o pessoal aí que está nos ouvindo, os traços de caráter nada mais é do que as características que a gente desenvolve nos primeiros anos de vida ali, desde que a gente está ali no útero até os 5, 6 anos de idade. E normalmente se refere às coisas que a gente percebeu nessa época e ficaram registradas na gente. Então, a gente foi exposto a diversas situações e a gente aprendeu a reagir ou agir diante delas. Então, é esse modo de agir que a gente leva para a nossa vida também. Então, basicamente, seriam isso, né? Os traços de caráter. Para que o pessoal se situe também, são 5 traços, né? Pelos quais a gente vai passar. Então, são 5 características, conjuntos de características, né? Que primeiro é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então a gente vai passar por todos eles, vamos trazer aí alguns exemplos também, depois vamos falar um pouquinho como que a gente lidou com essas descobertas, né? Então, Isso aí. eu vou começar então com o esquizoide, pode ser, Tati? A gente Pode, isso já aí. meter lenha nessa fogueira. Aham. Então, pessoal, a cada traço que a gente passar, a gente vai falar sobre a dor, sobre o recurso e sobre características desse traço. O primeiro traço que se desenvolve é o traço esquizoide, que acontece, a gente vai dar épocas aproximadas, tá, onde eles ocorrem. Então, é a partir da gestação, né, do útero, até mais ou menos um mês de idade ali, né, o bebezinho bem novinho. E o que acontece que desenvolve esse traço na gente? Um adendo que eu acho que é legal a gente fazer, Tati, antes de falar, é que todos nós vamos nos identificar de alguma maneira nesses traços, né? Então não se preocupe se você disser, mas eu vejo nesse, vejo nesse, vejo nesse. Tá tudo bem, porque nós temos os 5, só que em distribuições aí diferentes, tá? Então o que acontece lá no útero que provoca, né, ou desenvolve o traço de caráter esquizoide? Aquele útero, às vezes a mãe está preocupada com as coisas, está tendo muita incomodação, e o útero, ele é para ser um lugar acolhedor, onde aquele bebê pode existir, ele pode se sentir à vontade. Mas o que acontece quando vem aquela preocupação da mãe, ou ela não sabe o que vai fazer depois que o bebê nascer, tem preocupações quanto a isso, ou está passando uma dificuldade no trabalho, ou no casamento. E aí o que acontece? Aquele útero já não está mais tão receptivo assim para aquele bebê. Ele já não está mais tão acolhedor. Então, cada vez que o bebê se mexe, pode ser que ele lembre a mãe de todas essas questões. E aí aquele útero fica mais duro, digamos assim, né?
mais desconfortável. Então, qual é a Frio, ligação? né? Frio, exato. É um lugar ali que o bebê não quer viver muito. Então, o que que acontece? O que que o bebê entende? O que que ele percebe? Cada vez que eu existo, fica ruim. Então, ele percebe que ele está sendo rejeitado. Então, nós chegamos na primeira dor que se desenvolve nos traços, no traço esquizoide, a dor da rejeição. Então, ele entende, se eu existir, fica ruim. Qual é a forma como ele encontra para lidar com isso, então? A energia no corpinho do bebê que está se desenvolvendo, certo? Ela deveria estar distribuída em todo esse corpo. Só que como ele percebeu que quando ele se mexe, a situação fica ruim para ele decide o quê? Não que ele decida conscientemente, né? Mas a energia dele vai toda para a cabeça. Então, na cabeça, ele vai poder criar um mundo paralelo, né? Ele vai poder viver no mundinho dele. Então, ele tira a energia de outras partes do corpo. Porque ele não tem muito interesse em ficar se mexendo. Porque a gente viu que provoca essa sensação ruim nele. Então, ele fica lá. Lá ele está protegido, né? Nesses pensamentos que ele tem. Ele ainda não tem conhecimento do que acontece aqui fora. E também a gente sempre alerta, né, que a gente sabe que a mãe não está fazendo por mal isso. São preocupações do dia a dia. Então, é realmente como o bebê percebe. Às vezes ela nem está preocupada, mas ele percebeu desse jeito. Então, ele vai levar essa energia para essa região e vai viver mais aqui na mente. E essa é a maneira como ele leva para a vida, né? Depois que ele nasce, se isso se desenvolveu de uma forma considerável, ele vai ser uma pessoa mais tendendo para esse lado, né? Só que isso traz um recurso incrível, porque essa pessoa, a partir do momento que ela tem muita energia na cabeça, ela se torna uma pessoa criativa demais. Então, a gente passou pela dor, mas chegamos no recurso. Então, se essa pessoa usar isso a seu favor, ela vai conseguir criar coisas incríveis do zero. Coisas que, às vezes, os outros traços não vão conseguir, né? Uhum. É interessante, né, Tati? E talvez a pessoa pense assim, né? Não, mas a minha gravidez foi super tranquila. Eu não, em nenhum momento eu rejeitei o meu filho. E então não tem a ver com isso. Uhum. É a forma como o neném percebeu o útero. Exatamente. Então a mãe não tem um controle assim de dizer eu não vou sentir isso porque eu não quero que meu filho seja esquizoide. Não tem como, é como o neném percebe, né? Sim. Então não dá nem para não dá nem para proteger nem para provocar, né? Esse traço. Ah, não, eu quero que meu filho seja muito criativo, então eu vou toda hora que ele se mexer, eu vou ficar brava. Não funciona assim. É como ele percebe. E por isso até é interessante a gente mencionar para o pessoal que mesmo quando tem gêmeos, pode ser que um perceba de uma maneira e o outro perceba de outra. Por isso a gente vê que existem diferenças em algumas partes deles, né, que demonstram essas diferenças. Então, o esquizoide, ele é uma pessoa que ele vai se isolar um pouco mais, né, vai viver mais no mundo dele, porque ele desenvolveu bastante esse recurso. E é interessante também que ele preserve um pouco desse cantinho dele, dessa coisa mais reservada, né? Para que ele possa continuar criativo. Porque tem pessoas também que dizem às vezes, não, mas eu não sou criativo, então o esquizoide para mim não tenho muito. Só que também tem algo que a gente tem que analisar, se o traço está na dor ou se está no recurso, né? Porque se ele estiver na dor, realmente ele não vai ser criativo. Ele só vai, cada ambiente que ele se expor, ele vai se sentir rejeitado. Cada situação é rejeição. Então, ele vai se fechando, vai se anulando, né? E como ele tem muitas ideias também, cada ideia que ele trouxer, se ele se sentir rejeitado, também é essa a tendência, né? Ele se fecha. Então, aqui ninguém aceita as minhas ideias. Então, acho que eu não vou mais compartilhar elas por aqui. Então, gente, se tem um esquizoide perto de você, que você perceber que tem um esquizoide,
ele vai te trazer ideias, algumas até que vão ser bem malucas, e você tem que pegar e ir para ação. Não pegar e ir para o julgamento de, mas que ideia maluca, mas imagina, jamais isso, né? Porque o esquizoide, ele tem a criação, a ação para ele já é mais complicada. Então, que nem eu convivo com um esquizoide, né? Meu marido tem bastante esquizoidia, né? Alta. Ele tem ideias, eu vou para cima da ideia. Entendeu? Sim. Porque ele é mais ideia e eu sou mais ação e é assim que funciona, né? Então tem que estar atento para isso, né? É verdade, é verdade. E assim, como você disse, né? Eu tenho um esposo que é esquizoide. Você vê no corpo deles, né? Como a gente disse, tá no rosto, tá no corpo. Então, para o pessoal que está conhecendo agora sobre traços, pode ter aí como um norte, né? Que a cabeça normalmente vai ser um pouco maior, talvez até desproporcional ao restante do corpo. A Suelen tá gostando dos detalhes ali. Que bom, Su. E também o corpo em si vai ter menos energia, né? A gente não vai perceber a presença de muita energia. Às vezes até as pernas, né, são um pouco mais finas. Então, serve como um norte aí, mas há várias outras partes que a gente também analisa para poder chegar a um resultado, né? Tati, algo que eu lembrei é que o pessoal não precisa se assustar aí com esses nomes que a gente está utilizando, né? Porque talvez vocês estejam ouvindo pela primeira vez, tal de esquizoide, e vão vir outros nomes ainda, talvez mais assustadores para o pessoal que vai assistir pela primeira vez. Que, na verdade, a gente só está preservando aí a literatura científica, não estamos alterando os nomes que foram dados a essas características. Lembrem que são características. Não são doenças, não são patologias, não tem nada a ver com isso, tá? Então a gente quer fazer essa distinção para todo mundo ficar tranquilo quando ouvir os próximos nomes aí. É bom lembrar, né? Senão já chamando a pessoa de esquizoide, o que é isso, gente? Né? Não tem nada a ver, né? Exatamente. Vamos pro próximo? Bora! O próximo, gente, é um dos meus favoritos, né? Os nossos favoritos. Que é oral, né? Oralidade, né? Quando que forma a oralidade? Quando o neném começa a mamar, quando ele começa a colocar dedo na boca, quando começa a sentir os sabores, ter essas sensações que tudo o neném vai e leva pra boca. Não tem essa fase que tudo o neném quer mastigar. Tem que tomar até cuidado, né? Então começa a se formar nessa época, nesse período, né? E o que acontece? Muitas vezes o neném não sabe expressar o que ele quer e a mãe vai dando tudo, né? Então o neném começa a chorar, ela dá o peito. E ele continua chorando. Aí dá água. Aí, acho que tá com cólica. Eu acho que tem que pôr pra rotar. E às vezes é uma outra coisa que tá incomodando o neném. E é nesse momento que o bebê identifica, assim, que a necessidade dele não está sendo atendida e ele identifica um abandono. Mesmo não sendo, hein, gente? Mesmo não sendo. Então, às vezes, a mãe dá de tudo pro neném e ela não sabe que a roupa, a etiqueta tá incomodando. Ou tem um bichinho mordendo o neném na perna. O neném não sabe falar, é aqui, ó, é aqui na perna. E ele fica chorando. Então, com isso, o bebezinho ele vai desenvolvendo habilidades na comunicação. Ele vai desenvolvendo formas de se comunicar melhor. Porque ele chora, chora, chora e ninguém atende. Então, eu vou chorar mais, de um jeito diferente, numa entonação diferente, para chamar mais atenção. É aí que vai se formando a oralidade. Só que aí tem os dois lados da oralidade, né? Eu dou risada, gente, porque eu passo por isso. Tem os dois lados, né? Tem o lado que a gente tem essa sensação de que vai ficar sozinho, que vai ser abandonado, que não tem amigos, que ninguém vai ficar com a gente. Então, o que pode acontecer com o oral quando ele tá na dor? Ele tá desesperado por companhia, por muita gente. Uma coisa que eu já fiz uma época, eu não sabia, né, que isso era do traço, né? Na época eu não sabia, depois eu descobri. Mas quando eu marcava um compromisso, eu marcava com 5 pessoas diferentes. Por quê?
Se uma não fosse, eu ainda tinha 4 opções. O medo de ficar sozinha. Sim. O medo de ser abandonada, né? Então, é uma dor muito forte pro oral, esse abandono. Mas, por um outro lado, né, tem uma parte boa. Conecta muito mais fácil, né? Se comunica muito bem e tem facilidade para se comunicar. Mesmo online, quem tem oralidade alta consegue se comunicar. Mesmo online. Porque as pessoas sentem, o oral ele sente tudo, né? Então, quer agradar uma pessoa oral? Faz uma comidinha gostosa, dá um perfume, um olhinho essencial, uma coisinha quentinha, tudo que tiver sensação, coisas fofas, tudo que tiver sensação, cores e textura é o que os orais gostam. Então é fácil para agradar. Mas também oral na dor, gente, chora pra caramba. Essa coisa das sensações, Tati, até me lembra que quando eu compro um livro, eu gosto daquele cheirinho de livro novo, né? Oral gosta muito de sensações. Então, desde o livro até a comida, né? Tudo que puder sentir é bom. Eu amo o livro com aquela capa, que na capa tem relevo. Aí eu fico passando a mão na cara. Então é sensação, né? Eu, quando eu vou num lugar, até numa casa, se eu for ver uma casa, eu ponho a mão na parede. Isso, para sentir a cor, né? Como e é se interessante desse, né? A gente ver da onde que veio isso, né? Porque realmente era uma necessidade. O bebê entendeu que se ele não fizesse isso, ele estava fadado ao fracasso, né? Porque se ele ia essa morrer, mãe não né? viesse, exato, dependia a vida dele. Então é interessante porque a mãe, ela detecta. Normalmente a gente ouve falar, né? As mães falarem, esse choro aí é de dor, esse choro é de fome. Então existe essa comunicação. Ele alcançou o objetivo dele. E até a vida adulta, assim, a gente vê que quem tem o traço de oralidade alto, normalmente se comunica mais com o corpo todo, né? E as expressões faciais são muito fortes. Às vezes faz um biquinho para pedir alguma coisa. Então é muito interessante se a gente saber da onde que vem, né? E por que a gente carrega isso com a gente. E melhor ainda, saber que tem um grande recurso nisso, né? Isso é libertador. Sim, né? Não é só coisa ruim, tem muita coisa boa. É só saber usar. Exatamente. A gente tem que cuidar com o detalhe de querer só as coisas boas dos nossos traços, né? E não querer essa parte que a gente considera ruim, né? Mas na verdade foi dessa dor que nasceu o recurso. Se não houvesse essa dor, a gente não teria esse recurso de se comunicar bem, ou no caso do esquizoide, de ter criatividade. Então a gente tem que equilibrar um pouco o nosso pensar nesse sentido. É verdade, né? Porque senão a gente só quer a luz, né? A escuridão, a gente... não, escuridão eu não tenho. Exatamente. Tem sim. Exatamente. Tem sim, todo mundo tem, né? Então tem que olhar sim. E outra questão aí no caso da oralidade é que o chorar muitas vezes é o alívio, né, do oral. Então, às vezes vem um esquizoide conversar com um oral enquanto ele está chorando, o esquizoide vai ser razão, o oral vai ser emoção. E ali a gente encontra um choque, né? Um vai querer trazer motivos, razões para não estar chorando, enquanto o oral só precisa chorar e depois ele segue voando no resto do dia, né? Sim, gente, você quer acabar com o oral é perguntar por que tá chorando. Gente, você pergunta por que eu tô chorando, ou eu vou chorar mais, ou eu não sei mesmo. Eu simplesmente não sei, eu só quero chorar. É só uma desabafadinha. Né? Exatamente. E para quem sabe se tem traço de oralidade alta, quando alguém chegar e perguntar o que você tem quando você está chorando, você diz lágrimas. Porque é isso. Não precisa ter explicação, né? Na oralidade. Gente, é tão libertador saber isso para quem é chorona, que nem eu. Meu Deus, é libertador.
Você só pode chorar sem explicação, olha que beleza. E toda vez que eu fosse chorar, eu tinha que saber por que eu tava chorando. Exato. Ai, que difícil. A gente se condena muito, né? Por muito tempo. Que aquilo não é permitido, aquilo é feio, né? E é engraçado, gente, porque eu queria que vocês vissem uma conversa minha com o Matheus. É engraçado. Porque ele é razão e eu coração, né? Então, fica uma conversa assim, agora a gente sabe alinhar, né? Mas antes ficava uma conversa de doido. Sim. Eu sentindo batendo, tudo, né? e ele racionalizando tudo. É complicado daí. Né? E certamente quem está nos ouvindo, né, talvez pelas primeiras vezes está ouvindo isso, também tem no seu relacionamento coisas que nem sabe por que acontecem, né? Por que a gente se bate quando fala nesse assunto, ou quando tem determinada reação? Justamente por essas maneiras, né, de funcionar. Você acha que vamos pro próximo? Acho que sim. Acho que sim. Beleza. Então, o próximo traço a se formar, ele é o traço psicopata. Também não se assuste. A psicopatia, ela se desenvolve ali depois de 1 ano até 2 anos e meio de idade, normalmente, que é aquela fase que o bebê está aprendendo a se relacionar com outras pessoas que não seja aquela mãe. Porque até a oralidade, ele achava que era uma extensão do corpo da mãe, né, Tati? Ele achava, não tinha muita assim distinção, eu sou eu, não. Eu sou a mãe é eu, então tá tudo certo. Agora ele se percebe como uma pessoa e que tem mais gente por ali. Tem o papai, tem os tios, tem o vovô e a vovó. Então ele percebe que tem mais gente que talvez ele tenha que agradar, inclusive. Então o que ele começa a perceber nessa época? Que não adianta só eu chorar, não adianta só eu existir. Para ganhar coisas, eu preciso fazer algo. Então, é nesse momento que ele se dá conta que não é só ser, é fazer. E aí ele começa, os pais dizem, né, dá um sorrisinho pra vovó. Daí ele ganha um docinho quando ele faz. Ou, faz a caretinha, faz bichinho, alguma coisa assim. Aí ele ganha uma recompensa também. Se ele não faz, pode ser que ele tenha que voltar pro carrinho, aí ele já não é tão bonito. Às vezes, nenê feio, né? Fala assim pro neném, porque ele não quis fazer a tal da caretinha, do biquinho. Então, toda essa dinâmica gera nele o seguinte: estão me manipulando. Então, nós chegamos na dor da psicopatia, a manipulação. Para ser amado, eu preciso fazer algo pelos outros. É assim que ele entende os relacionamentos. Então, daí surge essa dor. Então, ele vai para os relacionamentos da vida adulta também com essa maneira de funcionar. Ou seja, as relações são de troca e de expectativa. Eu sempre vou olhar para você, por exemplo, e vou ver o que você tem para me dar em troca. Porque é assim que funciona, é assim que eu entendi que é o tal do amor, né? Se você não tem nada para me oferecer, então não existe muito interesse, né? Ele também desenvolve o recurso, que é ser um bom negociador, um articulador. Quando você vê um psicopata, né, nesse sentido que a gente está falando dos traços, ele vai falar muito com os braços, porque era essa região superior que estava sendo desenvolvida nessa época. Então, ele vai ter mais essa questão de buscar ajuda, se aliar a pessoas para fazer acontecer o que for. Então, essa é a vantagem, esse é o recurso, né, da psicopatia, a negociação. A questão é que ele não se entrega muito, né? Ele não tem muita energia para as emoções. A questão dele também é a razão. Então, se ele vai conversar com o oral, também vai dar problema. Se ele não souber, se os dois não chegarem aí a um acordo. Porque ele gosta de dar soluções. Ele é uma pessoa que aprendeu a dar soluções para as coisas. Ou utilizar pessoas a favor das soluções. Então, se você chegar para ele com muita emoção, não é algo que faça sentido para ele.
Se você tem um problema e ele te deu a solução, o que mais que está faltando? Para ele tá ok, ele já cumpriu o dever dele. E tem uma questão também que ele não gosta de ficar devendo para ninguém. Então, se você tem tratos ou relacionamentos com uma pessoa que tem psicopatia alta, é importante. Ele te perguntou o preço, você vai lá e diz, é tanto. Não diz, não, depois a gente vê, depois a gente acerta. Não. Com ele, ele não gosta de ficar devendo. Ele vai preferir, então, não fechar o serviço com você do que fechar e ficar nessa dívida aí que ele não sabe quanto que vai custar para ele, né? Algo interessante que acontece na infância também, que ele começa a aprender a articular, é que ele percebeu ali que não vai dar certo com o pai pedir alguma coisa, né? Que o pai vai dizer que não. Aí ele dá uma volta e vai na mãe. Mãe, fala com o pai para mim que eu tô querendo tal coisa. E aí, com essa volta que ele deu, ele consegue. Ou então ele vai levar uma palmada ali, uma bronca, e ele chega na mãe todo carinhoso, né? Ai, mãezinha linda, como eu te amo. E aí ele vê que aquela bronca ou foi menor ou que ela nem aconteceu. Então isso vai ficando muito aguçado nele, né? Essa negociação, essa forma de articular, ele começa a usar bastante a favor dele, né? Uhum. No meu caso, era exatamente o que acontecia, porque eu com a oralidade alta, né? Embora não conhecia nada disso, e a minha irmã, nem sei se ela tá aí, mas se ela tiver, ela confirma. A minha irmã com a psicopatia alta, e ela olhava para mim, gente, ela achava a coisa mais ridícula do mundo. Para que toda essa emoção? Uhum. Para que todo esse dengo? Porque para ela não fazia sentido. Sim. E eu ficava revoltada, eu não entendia, né? Eu ficava revoltada porque ela conseguia tudo que ela queria com meus pais. Uhum. Eu podia ser a filha mais boazinha do mundo. Quando eu fosse pedir, eu não conseguia convencer, gente. Ela ia pedir, ela convencia. Uhum. Ela dava um jeito, mas porque ela sabe negociar. Ela é uma líder nata. Então, tem que aproveitar, né, esse recurso. Tem que aproveitar. E essas pessoas se saem bem em posições de liderança, né? Nas empresas ou quando são mesmo empresários, tem toda essa facilidade, né? Para articular as pessoas. As pessoas realmente se engajam àquele movimento, querem produzir aquele resultado, né? Quando o psicopata está no recurso. Se ele estiver na dor, ele vai manipular todas as pessoas, porque é assim, né? Quando o traço está na dor, no caso da psicopatia, por exemplo, primeiro eu manipulo para não ser manipulado. Uhum. Então, a dor faz a pessoa utilizar muito para o mal aquilo que existe nela. Então, o oral cansa os outros com aquilo, o esquizoide rejeita os outros para não ser rejeitado, e o psicopata vai lá e manipula para não ser manipulado. Então é muito importante a gente dar atenção para as dores que estão ali, para ver se a gente não está fazendo isso com as pessoas, né? Uhum. E às vezes eu percebo que o pessoal, geralmente quem tem esse traço alto, nega. Porque ele é do traço, gente. É normal, a pessoa vai negar. Ela, não, eu? Não. Mas ao mesmo tempo, lá no fundinho, ela sabe que ela sabe negociar, sabe liderar, né? Só que quem tem esse traço não admite nada. É muito difícil admitir, principalmente os erros, né? Uhum. Então é normal acontecer isso, né? Sim. E uma coisa que eu vejo muito que acontece é que às vezes o pessoal fala assim, oral é chorão, realmente. Só que se o psicopata precisar chorar para conseguir alguma coisa, ele vai chorar. Sim. Igual no oral. Né? Ele é um traço muito camaleão, que a gente chama, né? A Cibele. Gente, tá vendo? A pessoa nego de pé junto até o fim. Eu, psicopata, imagina só, oralzinha.
Ele é o camaleão, né? Ele pode se transformar em qualquer outro traço para o seu benefício, para o benefício da sua causa, né? A questão é conseguir o objetivo. E é só saber usar, gente, porque não tem problema. A nossa vida é de troca. A gente troca as coisas, né? Você faz isso, eu faço aquilo. É uma negociação a vida toda. Então, se você sabe usar esse traço, que maravilha, gente. Que maravilha. Você vai conseguir seus objetivos muito mais rápido que outras pessoas. Né? Então, tem que olha com carinho para esse traço, porque ele merece. Qualquer traço no recurso é incrível, né, Tati? Qualquer um deles. E qualquer um deles na dor pode ser insuportável, né? Então, a gente não tem nenhuma preferência, né? No dizer, esse traço é bom ou esse traço é ruim. Não. Não mesmo. Porque quem tem os traços e sabe usar, se dá muito bem. E em relação ao corpo dessa pessoa, para que vocês possam ter uma ideia quando ver por aí na rua, ela tem o formato de um triângulo invertido. Então, normalmente, o corpo como um todo vai ter esse formato, mas também as partes isoladas também podem ter essa tendência, né? Como a cabeça aqui ser mais largo, né? E aqui já afinando. Então, um triângulo invertido aí, para que vocês possam fazer as visualizações de vocês. Aí, quando ficar na dúvida, a gente colocou lá no nosso feed, né? Tanto no meu da Grazi, tem alguns exemplos. Que aí fica fácil quando vocês veem. Gente, quando você começa a aprender de traço, vai no shopping, senta na mesa, na praça de alimentação e só olha. Dá só uma olhada. Só observa. Você vai aprender muito fazendo esse exercício. Você vai treinar vendo o jeitinho da pessoa. Você fala, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Você começa a treinar mais, né? Exatamente. E eles têm uma maneira própria de falar, né? Quando cada traço tá ali predominando, a gente consegue daí, com experiência, com mais tempo, conseguir perceber, né? Em qual traço está sendo usado naquele momento. Sim. Pela linguagem mesmo, né? Exatamente. É isso aí. Por enquanto, tudo bem, gente? Por enquanto, tudo certo. Nós só tá falando. Tá fazendo sentido para vocês? Se identificou com algum até agora? Vocês vão falando aí pra gente. Mas uma coisa eu tenho para falar para os psicopatas, amo vocês. Eu sempre quero fazer parceria com pessoas que têm esse traço alto, porque é maravilhoso. Sim, exatamente. Eles sabem usar muito bem tudo que tem a favor. Né? Aí eu desenvolvo em mim também, né? Porque a gente pode desenvolver na gente, mesmo quem não tem muito, né? Você pode desenvolver em você, né? Exatamente, dando as condições, né? Já que a gente tem os 5, se a gente der as condições necessárias, eles afloram em recurso aí que é fantástico. Ó, a Aline se manifestou aqui, disse que faz total sentido, todos os traços batem. Isso aí, exatamente. É isso aí. Batem de fazer sentido e batem de dar conflito também, né, Aline? Quando a gente não sabe lidar com eles. Né? Ai, Marli, eu conheço a Marli, gente. É isso aí, Marli, oral mesmo. Bem no talo, que nem eu. A Rosana aqui disse também que está fazendo sentido, muito bom. A Su abrindo a minha mente. Que ótimo, pessoal. Que ótimo. Então, acredito que podemos seguir para os próximos 2, Tati. Próximo? Vamos para o próximo, então. O próximo é o masoquista, gente. Calma, tá? De novo, vamos lembrar que o nome não é nenhum probleminha, não. É só o nome que dá para essa característica. Mas o masoquista, quando que vai se desenvolver? Quando a criança começa a aprender a fazer xixi sozinha, tirar as fraldas, né? Começa a aprender a controlar o xixi e o cocô. Só que o que acontece? Quando a criança está aprendendo a controlar, em alguns momentos ela não vai conseguir. E vai acontecer de fazer na calça, ou xixi ou cocô, e o que acontece? Leva bronca. E muitas vezes o que acontece? Os pais querem desfraldar a criança antes do tempo.
Forçar, né? Quer forçar que a criança saia das fraldas logo. Isso que, nesse momento, que a criança, ela fica tensa, né? Igual quando a gente tá apertada para ir no banheiro, né? O que a gente faz? Você tá quase chegando em casa e você quer ir no banheiro. Você aperta o bumbum para dentro e vai andando, né? É assim que é o masoquista. Ele tem esse formatinho no corpo. Se você olhar, o bumbum é um pouquinho assim para dentro e ele é quadrado, parece que tá sempre segurando assim, né? É como se fosse, eu falo que o masoquista é uma panelinha de pressão. Ele tá lá segurando, ele pode explodir, mas vai segurar até a hora que ele aguentar. Mas ele segura por quê? Porque ele não quer passar vergonha. Ele não quer passar humilhação. É igual a criança quando faz cocô, xixi na escola, em algum lugar. A criança tá passando vergonha, humilhação, ela não quer. Então, ela vai fazer de tudo para segurar. Só que às vezes ela não tá pronta. Aí desenvolve esse traço. Né? Então, as pessoas que têm esse traço são pessoas que elas se atentam muito a detalhes. Então, coisa que uma pessoa vai conferir uma vez, se você tiver um masoquista na empresa, ele vai conferir 2, 3, 4 vezes se necessário para que dê tudo certo. Né? Gosta de ter as coisas organizadas para evitar erro. Então, é muito bom para empresas, é muito bom para lugar que tem serviço braçal, que precisa de conferir as coisas. O masoquista, ele tem força aqui em cima, né? Ele não tem muita força na perna, mas aqui ele aguenta, né? Tanto é que nesse traço, se a pessoa não tomar cuidado, ela aguenta o lixo emocional de outras pessoas. Não só o dela, mas aguenta de outros, e muito, e muito. E é uma pessoa, assim, que é um urso de pelúcia, é um coração. Porque é uma pessoa que ajuda. Você quer um amigo de confiança, quer contar um segredo? Para o masoquista, você pode contar. Porque ele não é muito de falar coisas, ele quer evitar constrangimento, evitar confusão. Então, é uma pessoa que geralmente guarda segredo. É um amigo de confiança e é alguém que você pode contar. Né? Eu tenho um pouco desse traço. Aqui, ó. Aqui mostra bem, ó. Sim. Isso aqui, gente, esse gordinho aqui, ó, é de masoquista. É algo que a gente pode parar para perceber também, né? E aí tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que pode ser uma pessoa com muita força, muito organizada, também pode ser uma pessoa que atrai muita dependência emocional e aguenta lixo dos outros, né? Porque ele sente tanto quanto o traço de caráter oral, né? Só que a diferença é que ele guarda tudo para ele. Tanto bom quanto ruim. Porque se for bom e ele falar e for humilhado, pronto. Já fiz besteira de novo. Então, para não fazer besteira, eu vou guardar aqui dentro de mim. Porque cada vez que saía alguma coisa dentro de mim, né? Lá na época que eu fazia o cocô e o xixi, cada vez que saía, vinha aquele dedo apontando para mim. Então, não vou deixar sair mais nada e eu vou meio que implodindo, né? Porque eu não consigo compartilhar. Por isso, essa comparação com a panela de pressão é muito apropriada. Porque, às vezes, quando estoura, aí estoura mesmo. E como ele guardou tudo, muitas vezes vem numa discussão, vem coisas que você não vai lembrar, mas que ele vai. Porque ele sentiu e guardou. Não que ele tivesse a intenção de usar aquilo ali em outro momento, mas é como ele funciona. Então, ele foi até o limite onde ele não aguentou mais, daí ele deixa sair tudo. Então, é isso, gente. Se você lida com um masoquista, né, se você tem um masoquista perto, o que ele gosta? Que as coisas sejam previsíveis. Não gosta de... vamos improvisar. Não chame... Um masoquista, você não chama ele para fazer uma live sem ter tudo certinho, script para ele. Não chame ele para improvisar. Ele gosta de coisas previsíveis, né? Então, se você tem um outro traço, que nem eu que sou oral, gosto de coisas diferentes e de tudo ao mesmo tempo. Então, talvez se eu tô me relacionando com uma pessoa que eu sei que tem
o traço de masoquista alto, eu sei que tem que ir devagar, tem que conversar, tem que combinar o horário, ir no horário certo. Porque quando não é assim, quando o masoquista não está nesse ambiente previsível, ele pode até ganhar mais peso para aguentar toda essa confusão, né? Vai ficando até mais gordinho, né? Aí a Aline deu um exemplo muito bom, ó. A Dilma Rousseff é bem masoquista. Ela podia estar na cartilha do masoquista, gente, porque é todinho. Ela é um quadradinho. Exatamente. Né? Tanto que ela se guiava bastante ali nos esboços dela para não se perder. E ela não gostava mesmo de improvisar, né? É uma característica. Então tá tudo bem essa característica, porque diante de tudo isso, eles são ótimos planejadores, eles executam muito bem, apesar de irem com mais calma do que outras pessoas, talvez, mas é justamente por ter a segurança de não querer errar. Às vezes dizem, não, o masoquista ele faz tudo errado. Não, na verdade, ele é o que mais chance tem de não fazer errado, porque ele vai conferir tantas vezes quanto ele puder para fazer certo, justamente porque isso deixou uma marca nele, né? Isso aí. Né? Então, é legal, gente. É um traço muito bom. Só que precisa saber usar. Exato. Né? É como tudo na vida. Tem que ter um manualzinho e saber usar. Senão, explode a panela de pressão, explode. Isso. E é importante a gente que se relaciona com eles também ter esses cuidados, né? Não é tratar de qualquer jeito. Ah, porque ele aguenta tudo, eu vou falar as coisas de qualquer jeito para ele. Não. Ele é um ser humano que sente igual a todos os outros, só que ele tem a forma de funcionar que é mais para dentro. Ele vai guardar. Talvez ele não te diga o quanto magoado ele ficou com o que você falou para ele. Então, cuidado. Eles sabem guardar segredos, eles são muito confiáveis, mas cuidado em como você está se relacionando com eles, né? Isso aí. Será relação... que tem muito mais aí? Pois é. Se o pessoal souber o seu traço aí, quer compartilhar como que é a vida de cada traço, também pode ir compartilhando aí com a gente as experiências de vocês. Se alguém se identificou, meu Deus, essa é a minha cara. Pode falar, viu, gente? E em relação aos masoquistas, a gente percebe muito também que eles se sentem responsáveis pelas pessoas, né? Eu me sinto responsável não só pela minha vida. Eu me sinto responsável pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu sobrinho, Vai, Tati. Essa sou eu. Não, eu só fiz assim, essa sou eu. Então, e sem se dar conta. Por quê? Porque ele aguenta mesmo aquele peso. Só que ele vai meio que arriando, né? Ele aguenta, mas tem uma hora que ele vai arriando, vai se desgastando. E não dá, gente. A gente foi feito para carregar o próprio peso, né? O próprio peso. E quando a gente divide a vida com alguém, no casamento, também dividir o peso com essa pessoa. Mas até aí a gente vai, né? Então o masoquista também tem que ter esse equilíbrio. Quando ele quer ajudar, ele pensa nisso, né? E isso é tão sério, gente, que quando eu identifiquei esse traço, que esse é o meu segundo traço mais alto, né? Primeiro oralidade, depois o masoquismo. E eu percebi que até quando as coisas aconteciam, aconteceu alguma coisa em casa, sei lá, qualquer coisa. Ai, o chuveiro queimou. Ah, é eu que tomei banho muito quente. A torneira não sei o quê. Ai, fui eu acho que eu fechei ela muita força. A gente puxa. A gente puxa pra gente. Sabe? Qualquer coisa que acontece, uma masoca puxa. Fala, ai, fui eu, é culpa minha. Porque aguenta, né? Exatamente. É melhor a culpa ficar comigo do que com a outra pessoa que às vezes não aguenta nada, né? Realmente. Mas só que aí é o que você falou. Chega um momento que a gente não aguenta mais. Chega um momento que a panela de pressão vai estourar. Você agrada a todo mundo e não agrada você.
Exatamente. Então aí que é quando o masoca entra na dor total, né? Uhum. Aí que comparam bastante ele com um caminhãozinho, né? Mas o que que você está carregando nessa caçamba desse caminhão, né? Pois é. Porque se você se doar completamente e não sobrar força nem energia para você, como que você vai realizar as coisas que você deseja? Os seus sonhos, né? As suas metas. Porque o masoquista ele tem muita força. Agora a questão é para onde ele vai canalizar isso, onde que ele vai usar. Dependendo de Sim. onde ele usar, ele vai gastar tudo ali. Uhum. Então é uma escolha, né? Que a É gente isso tem que aí, ó. A fazer. Eveline falou. Amo masocas. Ela falou isso, gente, porque o namorado dela, né? Danadinho. Ele é queridíssimo, não é, Eveline? Aí uma pessoa fez uma pergunta: como se chama o traço da pessoa que quer agradar todo mundo e se deixa por último? Esse que a gente acabou de falar Esse costuma. tá bem nesse caminho. Tá bem nesse caminho. Porque ele É, vive bastante para os outros, né? A oralidade, ela também vai nessa direção, porque quando a pessoa não quer ser abandonada, ela começa a fazer o que for necessário, né? Então, muitas sim, vezes tem pessoas com a oralidade alta que deixam os outros fazer de gato e sapato, eles, né? Só para ter ali uma companhia. Então, tem que sim. analisar o que é que tá fazendo você querer agradar todo mundo e se deixar por É, último, né? Depende do é, objetivo. ela falou que é. Ah, tem uma pessoa que falou: meu esposo é assim, né? Uhum, Ah, é outra pessoa que perguntou isso. sim. Pois é, você tem que identificar isso daí, né? Porque que nem esses dois traços são muito coração, né? Muito sentir, muito. Então, É. a diferença que eu acho do oral pro masoquista é que o oral fala mais e o Uhum. masoquista ele pensa mais para falar ou nem fala, né? Ele não Isso, se expõe tanto. O oral gosta de se expor. A exatamente. verdade é, Exatamente. né? Aí você pode olhar para você mesma e perceber ali o que que predomina em você. É claro que a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, mas quando a gente quer agradar todo mundo e se deixar por último, tem coisas que superam os traços, né? A gente está focado aqui nos traços, mas tem várias outras questões em volta disso que podem levar a gente a agir assim, né? Aham. Então, daí até se A gente tá relaciona um só, pouco com o comentário da Su ali, ó. Acho que foi aí que procurei a terapia, justamente. A gente procura para se preservar, né? É uma questão que vai além dos traços. Eu conheço os Uhum. traços para ficar consciente disso, para saber me relacionar comigo mesmo e com o outro, mas chega um momento que a gente precisa ali ser conduzido por um caminho de preservação mesmo, né? Porque às vezes a gente está indo por uma direção bem complicada. Eu acho que os traços eles dão essa abertura, né? Sim. Pra gente entender assim, epa, tem muito mais coisa do que eu imagino, e eu nem estudei, eu nem lia, e não sei de nada disso. Então é Uhum. um caminho, né, que você descobre. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu estava fazendo uma outra terapia que não tem nada a ver, só que a pessoa tinha o curso de analista e ela falou para mim, a gente conversando na terapia, eu falei do meu desfraude, ela falou, você não estava pronta para desfraudar. Uhum. Aí eu, como assim? O que tem a ver? Sim. Aí que abre o mundo, né? Uhum. Uhum. A Karen ainda falou, né, sobre o esposo, disse assim, ó, e o terapeuta disse que ele iria explodir. Realmente, né? Explode, Bem como a gente gente. falou, né? Explode mesmo. E olha, quando o masoca explode, sai de baixo, hein? Meu Deus do céu. É verdade, é verdade. A Sueli tá confirmando. Só isso. A questão é tanto ele quanto as pessoas que convivem com ele tentar deixá-lo no recurso, né? Porque a gente também contribui para deixar ele num lado ou no outro, né? Então, se a gente faz comentários que humilham ele, o que você faz está sempre errado, você não sabe fazer, daí a gente vai ter um resultado com isso, né? É, o Rick. Quando o masoca explode, pode correr.
corre léguas, É verdade, léguas. é verdade. E vai sobrar para todo mundo. Uhum. É. Vamos ao rígido? Vamos, mais esperado. Ê! Como o pessoal gosta, né, desse? Todo mundo quer esse traço, não sei por Então, quê. Eu acho que eu tenho esse traço também. pensa. Quer dar a largada nele para nós, Tati? Aham. Então, a rigidez, gente, esse traço, né, do rígido, a Aline tá falando, o bicho pega, pega mesmo, né? Você sabe, né, Aline? Você sabe como é que é. Eu sou masoca, eu sei como é que é. Mas o rígido, quando que ele desenvolve? Como é o último traço, né? É quando já tá um pouquinho maior que a criança, né? Já tá para ficar mais maiorzinha e ela começa a ter sensações diferentes. Então ela começa a colocar a mão em algumas partes do corpo, nos órgãos sexuais, e ela, opa, quando põe a mão aqui, eu sinto um negocinho diferente. Uhum. É nessa fase que começa a desenvolver esse traço, que é o último. E aí a criança começa a perceber que é assim, todo mundo tem par, todo mundo tem um casalzinho. Mas ela não tem um casalzinho. Uhum. Então, o papai, por exemplo, eu, menina, né? Aí meu pai tá lá, brinca comigo o dia inteiro, apaixonadíssima pelo meu pai. Só que à noite ele vai e dorme com a minha mãe, fecha o quarto e eu tenho que dormir sozinha. Por quê? Uhum. Então, aí a criança começa a questionar isso. Não, por quê? Isso foi real comigo, gente. Eu arrumava uma confusão na hora de dormir, porque eu queria dormir no meio deles. E eu não conseguia, mas eu dava um jeito. Eu dava um jeito, você vê, porque eu estava desenvolvendo esse traço nessa época, né? Uhum. E eu falava que estava com pesadelo, que estava passando mal, inventava qualquer coisa. E dormia agarradinha na barriga do meu pai. Então você vê que estava desenvolvendo esse traço. Então, Sim. quando é os meninos, é com a mãe, né? Uhum. Ele é tudo a mamãe, eu amo a mamãe. Aí chega a noite, a mamãe, tchau, boa noite, vai lá e fecha a Uhum. porta e dorme com o papai. E a criança não Exatamente. entende, fica por quê? Devia dormir comigo, tá errado. E tem muito, assim, aquelas expressões que às vezes os pais utilizam, ah, princesinha do papai, o príncipe da mamãe. Então a criança já tá naquilo ali, né? Ah, eu vejo que tem o vovô com a vovó, o titio com a titia, o papai com a mamãe, mas o papai me disse que eu sou a princesinha dele. Então, Uhum. o que que acontece se ele me diz que eu sou a princesinha, mas de noite ele vai embora? Ele some e eu Aham. fico sozinha, né? E isso acontece até nem só quando ele sai com a mãe ou vai dormir com a mãe. Acontece também quando ele sai com os amigos, por exemplo. Ela não entende por que que ela teve que ficar em casa, ela se sente trocada, na verdade, né, Tati? Essa, Aham. aí a gente está chegando na dor dela, né? A dor que se forma nesse momento. A dor da exclusão. Eu fui trocada, eu fui excluída, eu perdi. Então, eu fiquei no lado mais fraco dessa história toda aqui. Uhum. Porque eu tô aqui sozinha, não consegui meu objetivo, que era o meu par. O que está acontecendo? Então, por isso que o rígido, né, o traço de rigidez alto, acaba trazendo um corpo mais desenhado, a gente diz, né? Mais ali, o que culturalmente as pessoas chamam de corpo mais bonito, mais harmônico, né? Então, Uhum. vai nessa direção, assim, ela emprega a, a natureza, né, a favor dela, para desenvolver um corpo harmônico, tanto o homem quanto a mulher acontece isso, né? Porque aquele corpo tem que ganhar. Porque se eu fui fraca aqui nessa ponta desse triângulo que existia, né? Eu tenho que ir para o jogo para ganhar. Então são pessoas muito competitivas também, que se você desafiar ela a fazer alguma coisa ou dizer que você não consegue fazer isso, eu garanto que você não consegue, aí mesmo é que ela vai lá e faz. Então tem isso muito presente na rigidez, né, Tati? Tem, tem. E assim, no Brasil tem muita gente com esse traço, né? É muito desenvolvido no Brasil, né? Que Uhum. tem esse
corpo harmônico, né? Então, o corpo é feito para ganhar, a mente é feita para ganhar. Então, o que precisa ser feito, quem tem traço de rigidez faz com perfeição. Que seja, gente, que seja lavar um banheiro. Vai ser o banheiro mais limpo da história da humanidade. Porque rígido não sai para brincar, não. Sim. Vai fazer um bolo. Vai fazer um bolo maravilhoso. E se não tiver bom, meu Deus do céu, ele vai ter um treco. E às vezes esse perfeccionismo, né, da rigidez acaba jogando contra a própria pessoa, né? Porque mesmo fazendo, normalmente os rígidos já fazem acima da média, né? Em relação aos outros traços, mas mesmo acima da média, eles acham que não é suficiente. Então tem sempre essa busca por ser melhor. Só que isso também desgasta o corpo velho, né? Chega uma hora que vem diversas doenças, inclusive, de ordem muscular, que acabam afetando essa pessoa. Por quê? Porque a estrutura dela já estava basicamente formada, certo? As pernas já eram fortes. Então, ela é uma pessoa completa. Ela pode usar os braços, ela pode usar as pernas, que tá tudo certo. Ela tem força. Então, ela desenvolve e ela executa aquela ação. Então, fica difícil se ela exigir mais do que o corpo pode entregar, né? Muitas vezes o rígido tem isso, de querer assumir aquelas coisas que não são necessárias, né? Ele pega para ele. Não, deixa que eu faço porque eu faço melhor. Então, ele prefere que ele faça mesmo que ele se desgaste do que entregar para uma outra pessoa fazer. E é aquela... É o que a gente vê muito, né, nos atendimentos, são aquelas mulheres fortonas, né, que resolvem tudo, que dão conta de tudo, né? Igual o Rick falou, né? Rígido gosta de jogo ganha, então já entra para ganhar mesmo, senão nem entra, tipo assim, né? Só que são mulheres que acabam... Nem perde tempo, só que são mulheres que acabam sofrendo, né? Porque não, fica triangulando os relacionamentos, né? Porque quer sempre ganhar e quer sempre ter uma outra opção caso não ganhe, tipo assim. Então, geralmente, quando o rígido não está no recurso, ele está triangulando o tempo todo com todo mundo no trabalho, em casa, nos relacionamentos. E isso cansa. Né? E aí a pessoa nem se entrega por inteiro nos relacionamentos, porque fica até com medo, né? Então é aquela Mulher Maravilha, né? É verdade. Inclusive, essa questão do trabalho é bem interessante, né? Quando se coloca trabalho, família, às vezes o rígido vai triangular dessa maneira, né? E quando ele está no trabalho, ele sente culpa porque não está passando tempo com a família. Mas quando ele está com a família, a cabeça está lá no trabalho porque ele sabe que devia estar fazendo alguma coisa para o trabalho. Então, ele nunca consegue viver o momento. Eu nunca estou aqui presente para você para fazer isso que eu me propus para fazer agora. Então, provavelmente, na rigidez, eu estaria aqui fazendo a live com você, mas se não tivesse com a rigidez no recurso, eu já ia estar pensando aqui, ó, o que eu tenho que fazer de janta, o que tem para amanhã para o trabalho, porque eu não consigo estar aqui contigo, Tati, conversando e com o pessoal que está nos acompanhando agora. Eu nunca consigo viver o momento. A Jenny comentou aqui, ó, que eles são centralizadores. Ótima observação, Jenny, muito obrigada. O controle, né? O controle tem que estar na mão deles. Um dos motivos é esse que a gente mencionou, que quando eles fazem perfeito mesmo. Né? A régua de perfeição deles é muito alta. Só que às vezes não dá para sustentar tudo com eles, né? Às vezes um rígido quer controlar até o tempo, até o clima que vai fazer, né? Se ele vai realizar algo, né? Não pode estar chovendo, não tem como se estiver chovendo. É algo totalmente fora dele, mas quanto mais na dor, mais ele acha que pode controlar essas coisas. A Marli comentou ali também. Essa é a minha irmã, tá com problema sério de saúde, tanto mental, tanto físico. As pessoas que estão vivendo a dor do traço rígido, né?
vão passar por isso. Né? Ele tem um recurso muito incrível, tem uma energia muito grande, só que a questão é reconhecer o limite dessa energia, né? Não ir além dos limites do nosso corpo. Uhum. É isso aí. Tem bastante rígido, né? A galera pirou quando falou dos rígidos, todo mundo. Ai, Todo mundo amei teve esse. pergunta aí. Tem uma Né? questão também de que a rigidez ela trava um pouco o choro, né? Porque eu não posso me mostrar vulnerável. Então, vamos largar isso aí para o pessoal se perceber aí ao longo da semana. Imagina alguém com bastante rigidez e bastante oralidade, uma pessoa que precisa manter o controle sobre tudo e o outro traço que precisa chorar para obter alívio. Imaginem. Olha o rolo. Meu Deus, isso é rolo. Né? Então, acho que é isso, pessoal. A gente tentou entregar aí o máximo de informação para esse tempo que a gente estipulou para a live, né? Uhum. E a gente tem algo para compartilhar com vocês, né? Só aqui uma pessoa falou do borderline, né? E essa questão do borderline pode ser rígido, pode ser qualquer um, mas também isso é a minha opinião, assim, né? Pelo que eu sei de borderline, pode ser uma pessoa que tem os traços muito distribuídos, né? Então, a pessoa que tem todos esses traços altos, todos os 5, pode acabar nisso se ela não soubesse entender. Então, pode ser, tá, gente? Tudo a gente tá trabalhando com hipóteses, né? Não é que todas as vezes, não tem como. Tá bom, Carlos? Ótimo. Então, pessoal, vocês viram que a gente lida com diversos traços no nosso corpo, né? Talvez vocês tenham se reconhecido aí em vários deles. E realmente, vocês e nós temos todos eles, de diferentes medidas, né, dentro de nós. E, claro, a gente tem dificuldades aí que a gente encontra, né, nos relacionamentos entre pais e filhos, que às vezes você vai querer tratar todos os filhos igualmente, e um filho é oral, o outro filho é mais esquizoide, então tem que ter esse equilíbrio também, né, nesse momento. A relação entre casais, ela pode melhorar muito com a aplicação dos traços e o reconhecimento dos traços, né? Até no trabalho mesmo, né? Em qualquer tipo de relacionamento, né, Tati? Qualquer tipo, todos eles, gente. E a gente planejou juntas, a Tati e eu, a gente planejou um workshop para fazer com vocês no sábado agora, às 14 horas. E o nome do workshop é Da Dor ao Recurso. Então, a ideia desse workshop é conduzir vocês até o recurso dos traços. É um workshop, um encontro mais longo, né? Claro, porque aqui a gente teve que ir direto ao ponto, né? Direto às questões que realmente faziam sentido para vocês também se situarem nesses traços. Então, no sábado, a gente vai se dedicar tanto a passar mais detalhes sobre isso, como a trazer para situações práticas, né? Do dia a dia mesmo, como que pode aplicar na família, como que pode aplicar no trabalho, e quando dá o conflito, como que faz, né? Então, todos esses temas a gente vai passar também. E o pessoal vai ter um momento, né, com a gente, Tati, alguns bons minutos aí também para trazer as suas questões mais pessoais, e a gente vai conseguir dar uma atenção mais personalizada aí. Não sei se você gostaria de trazer mais alguma coisa sobre o nosso planejamento. Sim. O que esse workshop tá? Por que vai ser legal esse workshop? Porque vai ser diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque a gente não vai ficar ensinando vocês como alimentar cada um. Entende? A gente vai ensinar vocês a como usar cada um. Porque você pode usar os 5. Você tem os 5 aí dentro. Então, como que eu posso colocar
esse traço 100% no comando quando eu quero. Não ficar o tempo todo dando chocolate para oral e cuidando do masoquista toda hora e o esquizoide toda hora dentro do quarto. A gente vai ensinar vocês a como usar o recurso de todos eles de uma forma prática, né? Pela nossa vivência, né? Para mim, quando eu tive acesso a esse conhecimento dos traços, o mundo se abriu, eu parei de me culpar, eu parei de falar mal de mim mesma, sabe? Porque nem chorar eu podia, né? Então, quando eu soube que isso estava tudo bem, estava tudo ok, eu parei de exigir coisas de mim e parei de exigir coisas dos outros. Então, no workshop, a gente é igual o Rick falou, a gente não vai ficar adulando o traço, não, gente. Não é isso que a gente vai ensinar, não. A gente vai ensinar vocês a usar ele nos seus relacionamentos. Até para quem você trabalha com venda, como que eu sei? Eu bato o olho na pessoa, como que eu comunico com ela a venda? Você pode usar para isso. Você pode usar no seu casamento. Às vezes tem filhos, quem tem filho, o filho é muito quietinho. Aí já acha assim, é autista, tem algum problema, mas às vezes ele só é esquizoide, ele só quer ficar quietinho. Então é isso que a gente vai trazer nesse workshop. Então vai valer muito a pena, a gente vai colocar todas as nossas vivências que a gente aprendeu nesse workshop com todo carinho, né? Exatamente. A ideia é a gente não ser refém dos traços, né? Não é porque a gente tem eles que a gente é refém. Não, eles estão aí para nos servir, eles são recursos nossos que a gente pode usar muito bem, né? E da nossa posição adulta, a gente pode fazer coisas incríveis com eles. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo ou com a Tati pelo nosso perfil. E a gente também, a partir de amanhã, a gente já vai disponibilizar ali um link para vocês entrarem, né, no workshop, que vai ser no sábado às 14 horas. E nessa semana a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse tema. Vocês também podem interagir com a gente, trazendo as perguntas de vocês, inclusive questões que vocês querem que a gente aborde, né, dentro do workshop. E a gente vai ter uma surpresa super, super especial para quem estiver lá com a gente. Quer falar para eles, Tati? Sim, quem entrar no workshop vai concorrer a um presente. Vai poder ter uma análise, né? Então a gente vai presentear um aluno do workshop com uma análise. Então, quem estiver lá dentro do workshop vai poder ter essa oportunidade. Então, coisa boa, né, pessoal? Então, informações, mais detalhes aí, inclusive valor, né, que o pessoal está perguntando. Daí a gente passa ali, durante a semana a gente já vai agora passar tudo bem certinho, vai estar disponível nos nossos posts também. Então, e a gente vai estar à disposição também para responder vocês no direct. Vai ser muito, muito legal, viu? A Rosana falou que faz toda a diferença saber sobre os traços, e é verdade, é verdade. É o início, assim, de uma linda caminhada que a gente faz no autoconhecimento, e a gente pode ter resultados maravilhosos com isso. A gente viveu isso, né? A gente pode dizer com propriedade. E sem frescura, gente. Sem frescura, direto ao ponto. O que funcionou pra gente, que a gente percebeu que é interessante. Então, essas frescuras de ficar cuidando não vai ter. A gente vai direto ao ponto. E vocês já, pelo visto, a galera também aqui já sabe muita coisa. Já dá para ir direto ao ponto. Né? Exato. A questão é a gente fazer ser prático mesmo. Então, vocês, com as vivências de vocês, também vão poder contribuir muito para que isso seja realmente de proveito para todos nós, né? A gente também cresce com os comentários de vocês aqui e certamente vai ser uma construção bem bonita lá no nosso workshop de sábado. Tá bem, pessoal? Sim. Gente, muito obrigada. Obrigada, Tati, pela companhia. Foi muito bom fazer essa live contigo, como sempre é, né? E o pessoal também, agradecer o pessoal por ter nos acompanhado até aqui e por ter interagido bastante aí. Obrigada, viu? Obrigada, Jenny. Obrigada, Jenny. Obrigada, viu, Grazi? Sempre é muito bom fazer parceria com você. Obrigada. Eu acho que bom. Dá super certo nós duas. Bora lá, então. Beijo, gente. Muito pessoal. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.